De volta com o nosso Tudo Posso. A dor lombar ou lombalgia é o segundo maior motivo de visita ao médico, só perdendo para o resfriado comum aí. Até os 20 anos, 50% da população vai ter apresentado lombalgia e aos 60 anos, cerca de 80%. Se você já sofre os impactos de uma má educação postural, hoje nós estamos recebendo aqui o fisioterapeuta Rodrigo Andrade. Ele é professor de fisioterapia da PUC aqui de São Paulo. Vai dar dicas de como relaxar, aliviar as dores nas costas. Rodrigo, muito bom dia, né? Acho que assim, a gente pode resumir. A pessoa já está no prejuízo, agora tem que correr atrás do lucro. É mais ou menos isso. Isso, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui. A dor lombar, de fato, ela é um motivo mesmo mais recorrente no nosso consultório também. Isso se dá muito, continuando o assunto da pauta anterior, então, pela má postura, por alguns processos degenerativos que acontecem na coluna. Então, se eu for citar alguns desses motivos, a hérnia de disco é um dos motivos e o estágio anterior dela, que é protrusão discal, que ainda é só o disco, ele está saindo, mas ele ainda não teve uma lesão e chegou aí para fora. Quando a gente fala em protusão discal, é como se você pegasse uma bolacha recheada, né? Pega um biscoito recheado, né? É isso, né? Exatamente. Se apertasse, o recheio vai escapando. Isso. É justamente isso, Rodrigo. Exatamente. E a hérnia, ela teve o anel fibroso, que é essa parte de fora que recobre, que ela protege o líquido intervertebral, ele extravasou. Então, teve uma lesão nesse recheio que você está falando. A hérnia de disco, ela chegou a extravasar. Então, um processo além é a extrusão, saiu mesmo. Por falar em hérnia de disco, deixa eu já falar das perguntas que estão chegando pra gente aqui, né? Aliás, o pessoal tá mandando bastante questionamentos através do nosso WhatsApp. Pode continuar, 0 operadora 11 944 94 50 23. Tem duas perguntas que falam sobre hérnia de disco. A primeira, né? Bom, nervo ciático, né? Causa dor nas pernas. O Edilson tá perguntando pra gente isso. Então, pode causar, como pode não causar. Então, assim, a hérnia de disco, se ela tiver, como o exemplo foi esse, ela pode estar pressionando os nervos que saem ao redor da coluna, ali das vértebras, e daí, se pressionar, pode irradiar para o membro inferior. Então, pode ter relação, como pode não ter. Geralmente, essa hérnia de disco seria nas hérnias nos discos mais inferiores. Se seria for isso? Na perna, seria as hérnias na região lombar. Deixa eu até dar o exemplo meu aqui. Seguinte, o que eu sinto, Rodrigo, muitas vezes quando eu tenho dor ainda, tá? É uma dor que irradia justamente dessa situação, dessa posição aqui, perfeito? E desce para as pernas. Isso. Esse é o ciático. Exatamente. É o trajeto do ciático. É comum ou irradiar para a parte posterior da coxa ou para a lateral da coxa. Perfeito. Eu sinto para trás. É bem comum. Então, no seu caso, já tem o diagnóstico da hérnia de disco, mas pode ter, o que acontece muito também, ser um fator somente muscular. A gente chama até de falsa lombociatalgia. O que quer dizer isso? A gente tem um músculo aqui no quadril, mais ou menos aonde você referiu, chamado piriforme. Que o ciático ele passa entre os ventres, entre dois ventres musculares. E se eu tenho uma compressão muscular... Estaria sendo pressionado, pressionado, e ele dá o mesmo sintoma. Ele irradia para a parte lateral da coxa ou pela parte posterior da coxa. E ele é um tratamento muito mais fácil de ser efetuado. É menos grave? Muito menos. Uma coisa é eu ter um problema degenerativo e outra coisa é eu ter um problema só muscular, que eu alongo aquele músculo e fortaleço ali a região do quadril, principalmente o glúteo, porque ele tem uma relação parecida. Os dois fazem a mesma função. O músculo o glúteo é um músculo maior e ele é um músculo menor. É a mesma coisa. Um monte de gente tem que fazer o seu trabalho. Se eu só deixar uma pessoa fazendo, ele vai acabar sofrendo. E é isso que acontece com esse músculo. E daí dá essa mesma sintomatologia. Então, é uma síndrome muscular somente. O caso da Daniele, ela é de Petrópolis. Ela tem hérnia de disco lombar, L4 e L5, tem dores no joelho, nos tornozelos. Tá. Então, pode ter uma relação desse caminho que a gente está falando do nervo ciático e essa dor no joelho, no tornozelo ser uma irradiação,
como ela pode ter, eu não sei a idade dela, ela pode ter um processo degenerativo, tanto na coluna, quanto, vamos dar um exemplo, uma artrose no joelho, no tornozelo, vai depender do como foi a prática esportiva, às vezes, dela, como foi a vida dela, ou pode ser só mesmo essa irradiação desse sintoma da coluna. Bom, vamos falar agora sobre como ter lucro, porque as pessoas estão com dores aqui, ó. A Ellen, corretor postural, alivia dor na coluna? Com certeza, nosso trabalho é esse, já existem vários estudos que comprovam aí. Como seria isso na prática, Rodrigo? Pode ser o trabalho postural? Esse corretor, como seria? Como funcionaria dessa forma? O trabalho postural, de correção postural, é isso que ela está querendo entender? Acredito que seja isso. Se for isso, nós vamos fazer alongamentos que melhore esse posicionamento da coluna, melhore a postura corporal dela, ganhando espaço. No nosso trabalho, a todo momento, a gente vai ganhar alongamento, que vai aumentar espaço entre as vértebras, posicionando melhor essa coluna. E depois a gente faz um trabalho importante para as hérnias de disco, é fortalecer o abdômen. Por quê? O abdômen, principalmente uma musculatura chamada transverso do abdômen, é o abdômen mais profundo que a gente tem, ele tem uma função estabilizadora da nossa coluna. Então, quando, no seu caso, por exemplo, ou nas pessoas que têm hérnia de disco, elas vão perdendo essa musculatura, ela vai perdendo a informação, ou seja, o trabalho dela de ficar contraindo sem a gente pensar, involuntariamente, e estabilizando a coluna. Quem tem hérnia de disco normalmente vai deixando, essa musculatura deixa de agir. Então você só vai contrair seu abdômen se você lembrar. Então o nosso trabalho também é treinar essa musculatura, ela voltar a ser involuntária. E, consequentemente, estabilizar a coluna. Na prática, em casa, no dia a dia, a pessoa consegue fazer isso? Consegue. Exercícios abdominais simples. Então, ela vai inspirar, soltar o ar, imaginar... Mas sentado assim? Pode ser. Pode ser sentado? Pode ser sentado. Vamos imaginar, então? Só se a pessoa... Eu vou dar o que eu ensino para o meu paciente. Ele coloca a mão ao lado do umbigo e eu peço para ele simular tosse. Então, pedi para ele tossir. Bom, a gente vai pôr a mão na boca, né? Ok. A hora que você fizer isso na sua casa, você vai sentir que o abdômen contraiu. Não contraiu? Foi. É essa contração abdominal que a gente precisa. Então, pode estar no trabalho, pode estar aqui sentado assistindo televisão. Você vai lembrar que cada vez que você soltar o ar, você vai levar o umbigo em direção à coluna, contrair o abdômen e, consequentemente, essa musculatura vai voltar a ser recrutada, tá? Se for deitado, aqueles abdominais simples de levar, né, de flexionar o tronco fazendo essa respiração. Então, o tempo inteiro, quanto mais informação de ativar essa musculatura, mais você devolve a informação e vai melhorando as dores, os sintomas. Agora, Rodrigo, eu quero falar diretamente com a dona Maria, que está assistindo o nosso programa, né? Tá lá em casa, assim. E ela passa aquela pilha de roupa todos os dias, né? Aí ela vai dormir, chega às 6 horas da tarde, ela já não tá aguentando mais de dor na perna. Vai dormir, tem uma dor, uma noite terrível com uma dor insuportável. Na hora de passar a roupa, ela consegue de alguma forma corrigir a postura dela para evitar que essas dores... Vamos simular? Vamos mostrar justamente o que eu quero. Pode pegar a caixa agora? Então tá joia. Por favor. Então, o que acontece, né? Muitas vezes, quem trabalha, a gente deu o exemplo da dona Maria, que ela trabalha passando roupa, mas você, quando tem uma pilha de louça muito grande para lavar, ou tem que trabalhar muito tempo em pé, é importante que você não fique muito tempo na mesma posição. Então, se eu ficar aqui, ó, nessa mesma posição, em pé, o dia todo, isso vai gerando vai cansando. Pressão. Chega uma hora que você não tá mais dessa forma, você vai cedendo, é isso, cedendo, Rodrigo? ou você vai compensando, ó, normalmente você vai dobrando um lado, vai dobrando o outro. Tá certo. Então, uma forma legal, a gente simulou aqui um caixote durinho, que você pode arrumar em qualquer lugar e você vai aos poucos, você vai trocando essa posição. Então, ela tá passando roupa, então ela vai ficar um pouco nessa posição, deu 10 minutos, ela volta, ela troca de perna, e isso vai relaxando a coluna lombar. Principalmente a coluna lombar, é uma região que afeta bastante, tá? Então, quem trabalha em pé, um apoio pequeno, 20 centímetros mais ou menos, e vai trocando, e isso vai ajudando bastante. E é claro, se ela fizer movimentos com a coluna, alongamento de tentar soltar um pouco a coluna lá para baixo, tudo que ela conseguir mobilizando mais a coluna, isso é muito legal e vai ajudando. De quanto em quanto tempo eu preciso fazer esse alongamento? Vai depender de pessoa para pessoa. Não vamos pensar que a pessoa trabalha 4 horas de manhã, almoça mais 4 horas, uma jornada de 8 horas. Olha, a cada 20 minutos, se ela for trocando a posição do pé, já seria legal. Agora fazer alongamento,
posição assim, pelo menos a cada 2 horas. Então, ela trabalhou 2 horas, movimenta, faz um alongamento, nutre mais o tecido, porque você imagina isso. Quando ela está ali parada há muito tempo, eu estou tendo a ação da gravidade, tá? Nos empurrando para baixo, e você vai tendo mais compressão nos nossos discos. Então, toda vez que você se movimenta, que você relaxa a musculatura, você vai nutrindo, você devolve o líquido sinovial, que chama. É o líquido ali que nutre aquela região. E, consequentemente, as dores elas vão sendo aliviadas. Tá. Agora pro Juninho. Juninho é o filho da Dona Maria. Tá. O Juninho, o filho da Dona Maria, ele trabalha com computador. Aliás, a gente até falou sobre essa situação aqui, né, da postura nossa no escritório, né, numa mesa de trabalho. Mas só para relembrar, até porque a Dona Maria não assistiu o programa da última vez, e ela vai dar a dica justamente pro Juninho aqui. Como que a gente tem que ficar sentado? Qual que é a postura correta? O descanso do pé? Tem que ter isso. Eu posso mostrar para você aqui sentado nessa Vamos lá, cadeira então. mesmo? Então pode sentar. Posso sentar aqui? Pode. Ok. Eu vou mostrar aqui. Então é importante que ele esteja sempre apoiado, com o pé todo no chão. Porque às vezes a cadeira plantado, é isso no chão, plantado, encostado mesmo. Porque às vezes a cadeira de um é mais alta que a de outro, né? Então tentar esse ajuste. E aqui você está numa posição extremamente correta. 90 graus, é um ângulo reto aqui do tornozelo. É que tá o piso tá escuro, gente, né? Eu tô com sapato marrom também ainda. Tá. Okay. E o joelho também tem que ficar num ângulo de 90 graus. E a coluna também, esse ângulo do quadril, 90 graus. Ou seja, você está apoiado, aqui, claro, né? Essa cadeira não é de computador. Não. Mas ela estaria apoiado as costas todas, o quadril numa posição de 90 graus, o joelho 90 graus e o pé 90 graus. Ou seja, vai formando ângulos retos, que isso vai ficando numa boa posição aí para sua coluna. Tá. Rodrigo, mas existem alguns descansos, eu já vi isso em alguns escritórios, eu nunca trabalhei com isso, né? Tá. Que você fica com a perna com o pé assim. Existe isso? Existe. Você eleva o pé a um ângulo de 45 graus, às vezes. Isso. Normalmente isso acontece porque para ela se posicionar, porque imagina o seguinte, o ideal é que ela fique o computador, o monitor na visão bem na altura dos olhos. Por quê? Senão ela vai ficar muito para baixo ou muito para cima. Para poder corrigir isso, imagina, se eu ficar muito tempo para baixo, é o que a gente vai falar do celular daqui a pouco. A gente vai tendo compressão aqui nas articulações. Muito para cima, a mesma coisa. Então, às vezes, isso é para calçar esse espaço que ela tem que ficar na altura do monitor. E esse descanso, às vezes, ele tem um apoio, que ele movimenta, para a pessoa se movimentar um pouco durante o dia. Que é o que a gente tinha falado. Mas eu acho que mais, também, tão importante quanto isso, é em tempos fazer algum alongamento. Inclusive assim, né? Com o braço também, né? Perfeito. Exatamente. Não esquecer do polegar, fazer alongamento. Polegar também. Eu esqueci, tirei o polegar. Perfeito, ok. Esses alongamentos, eles vão ajudar quem trabalha muito tempo digitando, né? Levantar, né? Mais ou menos igual em pé. Cada 2 horas se movimentar ou 1 hora, vai depender de cada pessoa. Tem gente que suporta mais, tem gente que menos. Então, a cada 1 hora aproximadamente, vai se movimentando, vai fazendo algum tipo de alongamento. Ó, tem mais perguntas chegando aqui. Daniel, eu vou pedir para você também, por favor, pega meu celular, por gentileza, traz para mim aqui, para a gente justamente falar dessa geração cabeça baixa, né? Isso é fundamental. Ó, perguntinhas aqui, ó. O Cleiton Tavares, ele é de Paraguaçu Paulista. Deixa eu ver aqui, ó. Ele foi encaminhado a fazer cirurgia, quer saber qual o risco que ele corre. Ele foi proibido pelo médico de praticar futebol. Tá. E aí? É difícil a gente falar assim qual o risco que ele corre, porque a gente não conhece exatamente qual é o caso dele. A gente imagina que seja cirurgia da coluna, é isso? Porque é o tema de hoje? Acredito que sim, isso. Sim. Né? O risco, como o Dr. Rogério falou muito bem, toda cirurgia, por mais que seja uma cirurgia mais simples, ela tem um risco. Vai depender de cada caso para saber qual é o risco. Você viu que pessoas mais idosas têm risco maior, pessoas fumantes têm risco maior, pessoas obesas ou com doenças associadas têm um risco maior. Então, assim, 90% dos casos são tratados pelo fisioterapeuta. Foi o que o Dr. Rogério falou, né? Isso, né? De um tratamento conservador. Até a década de 90 se operava-se muito coluna, hérnia de disco. O que foi acontecendo nesse processo de evolução da medicina? Foi observando que, você imagina o seguinte, o que é uma operação de cirurgia? Ele vai lá, o cirurgião, ele na verdade, ele vai colocar com haste e pino, ele vai, na verdade, perde o movimento. Ele mantém o espaço, mas ele junta essas 2 vértebras. Quando você junta 2 vértebras, imagina um trilho de trem, Rafael.
se você juntar 2 vagões, na hora que ele vai fazer a curva, o que acontece? Ele tomba. Na nossa coluna é mais ou menos igual. Todas as vértebras têm que trabalhar... Você perderia o movimento, é isso? O movimento. E quem que vai trabalhar? A vértebra de cima ou a vértebra de baixo. A articulação de cima ou a articulação de baixo. Elas vão se sobrecarregando tanto que elas podem gerar uma outra hérnia. Eu conheço casos de pessoas que precisaram fazer 2 cirurgias. Justamente primeiro para tratar as hérnias inferiores e depois, justamente por essa pressão nas hérnias superiores, recorreram também a outra cirurgia. Então, porque não houve mudança na postura, inclusive. Exatamente. Né? Você tem o nosso trabalho, na verdade, melhorar a causa, a fisioterapia, a reeducação postural global, exercícios posturais, buscar melhorar a causa do problema. Que muitas vezes essa causa do problema foi quem gerou essa primeira hérnia. Se você só tira o problema, só tira o final do problema que foi a hérnia e não tratou a musculatura que estava inadequada, você não vai conseguir corrigir. Tem várias perguntas chegando aqui, então vamos lá. Alexandra Pernambuco, problema com ela na L5, né? Hérnia 5. Qual exercício que ela pode fazer? Legal. Tem. Então, eu vou passar um exercício sentado que seria legal para todo mundo. Tá bom, beleza. A gente já está sentado. Ok. Vou pedir para a pessoa cruzar a perna. Deixa eu fazer também. Vai um pouquinho mais para frente. Então, quem trabalha sentado, quem tem dor na coluna, lembra daquele músculo que eu falei, chamado piriforme? É normal puxar aqui? Já tá começou a alongar. Então, a gente vai pedir para cruzar a perna e levar um pouquinho a coluna, pensando. Vamos pensar na respiração. Inspira. Solta o ar, leva o umbigo lá para dentro, contraindo o abdômen. E você vai imaginar que a sua coluna vai movimentar vértebra por vértebra, uma de cada vez. Vai soltando, vai soltando, vai soltando. A cada um vai no seu limite, obviamente. Tá? É isso? É isso. O que vai acontecendo? Fica um pouquinho. Vai alongar toda a musculatura do quadril, que é aquela musculatura que eu falei chamada piriforme, e vai mobilizando a coluna. E depois o retorno, vértebra por vértebra, a cabeça é a última que vai subir. Tá certo. Você vai ficar aproximadamente 30 minutos nessa posição e vai fazer dos 2 lados. Tá. Pode repetir por 3 vezes. 30 segundos cada perna e repetir por 3 vezes. Inverte depois, é isso? Inverte depois. Tá legal. Movimento também. Esse para ganhar mobilidade, você pode fazer sem a perna. Quem tiver mais dificuldade e não conseguir... Gente, dói, viu? Alonga, A gente sente justamente repuxar aqui a perna. Tem gente que fala... A história que o Dr. Rogério contou é a seguinte. O paciente às vezes fica bravo. Nossa, eu não vou operar? Por que fazer fisioterapia? Dói. Alongar dói. Fazer exercício é difícil. Gente, não é fácil. Não é. A verdade é essa, não é fácil. Tô sendo sincero com vocês aqui. Mudar os nossos hábitos posturais, os hábitos alimentares, é algo que é Hoje eu me acostumei com a história do travesseiro no meio da perna, mas as primeiras noites, de forma alguma, isso era terrível. Não é? Então, eu vou então só falando claro, desse vamos lá, então. Então você pode ir mobilizando vértebra por vértebra, vértebra por vértebra. E depois você vai voltando devagarinho, devagarinho. Sempre lembrando de contrair o abdômen e respeitando o seu limite. E é sempre importante, né? Se você tiver uma dor que não for melhorando, procurar um fisioterapeuta, um médico que pode te orientar. Para Débora de Minas Gerais e tantas outras pessoas que estão acompanhando a gente aqui, a forma correta de pegar peso, Rodrigo. De pegar peso. Vamos pegar a caixa? Vamos pegar a caixa então, vai lá. Esse é um hábito que muitas vezes as pessoas fazem sem pensar. Eu tenho que ir lá pegar esse peso da caixa, né? Então, o que as pessoas elas fazem? Eu vou ficar de lado para mostrar bem para a câmera. Elas vão fazer exatamente isso. Elas vão abaixar aqui. Na hora que ela faz isso, a pressão é toda na coluna, ok? Existe até um exercício da academia que faz mais ou menos isso, que ele é um exercício que tem que ter muito cuidado. A gente muitas vezes não indica. Eu confesso que eu peguei muito peso erroneamente, justamente dessa forma aí. Então, até para colocar naqueles halteres, né? Para colocar na barra para você poder fazer os exercícios. Exatamente. Então, como é o jeito correto? Vou colocar essa caixa de volta, né? Ok. O jeito mais correto é você dobrar os seus joelhos. Ok. Abaixou. E daí você contrai o abdômen, nunca prenda o ar. Sempre você vai soltar o ar, ativar o abdômen daquela forma que a gente falou com a respiração e soltar. Se você prender o ar, que muitas vezes a gente faz, prende e vai. Você faz uma pressão interna muito maior. E você vai comprimir ainda muito mais esses discos. Ok. Rodrigo, vamos falar rapidamente do celular então, gente? Porque é o seguinte, pega ônibus, pega metrô, a molecada pela rua. Aliás, muitas vezes a gente sentado em casa mesmo, tá lá com o celular assim, Isso. Você falou que a geração cabeça baixa, né? Fica desse jeito aqui,
Mostra o pescoço aqui, ó. Isso. Essa postura aqui, Rodrigo. Saiu um estudo recente numa revista internacional, Dr. Kennedy ele chama. Ele fez um estudo que ele viu o quanto de carga vai sobrecarregando o seu pescoço, quanto mais você vai gerando, vai indo para frente. A nossa cabeça, ela pesa em média de 4 a 6 quilogramas. Então, 4 a 6 quilogramas. Se você fletir um pouquinho, 15 graus, isso já dobra, já vai triplicar o peso da cabeça. Ela vai para 12 graus, 12 quilogramas. De 4 quilogramas para 12 quilogramas, 3 vezes mais o peso da sua cabeça. Se você fletir muito, 60 graus, o máximo, mais ou menos assim, com o celular, por exemplo, isso vai para 27 quilogramas o peso da sua cabeça. Ou seja, 7 vezes mais o peso que você tem. Então, se eu tenho 7 vezes mais o dia a dia, o tempo todo, eu vou tendo mais compressão nos meus discos, eu vou tendo mais encurtamento dessa musculatura da frente, eu vou tendo precocemente um processo degenerativo, tanto das minhas vértebras quanto dos meus discos, e isso pode dar irradiação para os membros superiores, isso pode dar muitas dores. Mas, Rodrigo, hoje a pessoa não sente exatamente isso. Não, né? é uma doença silenciosa. Acho que daqui uns 10 anos, o seu consultório deve estar cheio de pessoas certeza. reclamando: Rodrigo, pelo amor de Deus, usei demais o celular. Mas a pergunta seria, o que eu faço então? E aí? Né? Então, claro que o mais importante seria eu manter a minha cabeça mais ereta e ele dobrar. Eu quero só ver o pessoal na rua assim agora. Na rua né? é mais difícil, mas se você está em casa, às vezes assistindo o programa na televisão, no celular, você apoia a cabeça num travesseiro e ergue mais o braço, coloca no canto do sofá. Então, assim, Tá bom. um hábito Quero só que tem ver. que Pessoal, ser mudado. pessoal em casa fica assim lá, né? Desse jeito aqui. Deita lá e fica justamente, né? Se joga justamente Então, no sofá. nessa Fica desse posição, jeito aqui. E ele vai aí? ter problemas na coluna lombar, porque né, vai estar comprimindo mais o disco. Porque uma coisa é você ficar 1 minuto assim, tudo bem, demonstrando. Mas não dá pra ficar Outra desse jeito. coisa, a gente ficar 20, 1 hora, 2 horas. Então você imagina, se eu tenho uma pressão, né, o peso da minha cabeça ele é multiplicado por 7. Imagina o quanto de compressão esses meus discos, essas minhas articulações vai estar ocorrendo. E a gente não fica 1 minuto no celular. No WhatsApp vocês estão mandando mensagem. A gente fica muito tempo. Muito tempo. Né? Fica direto. Tem gente que é viciado justamente nisso, né? Então, assim, imagina isso daqui 10 anos. A minha pergunta é, como você quer chegar no seu processo de envelhecimento? A geração cabeça baixa hoje, gente, a maioria aí são jovens e os adolescentes, né? Tem 12, 13 anos, celularzinho na mão. Acho que tá tudo perfeito, né? Saúde em ordem. Quero ver depois. E vai chegar. E o problema é que a conta chega. A conta chega. Né? Sempre a gente fala Sempre isso. isso é ótimo. A conta chega. Tá Um certo. dia isso vai aparecer. E daí? O tratamento é muito mais complicado. Né? Então, é importante aí a prevenção. A todo momento você pensar em alongar o seu pescoço. Tá? Isso é Você bacana. fazer movimentos para lubrificar mais isso. Isso vai ajudar bastante.